Olá! Esta é a apresentação do Grupo 4 do Projeto Integrador para Licenciaturas 2. Somos alunas do curso de Pedagogia e de Letras e vamos apresentar o trabalho Estímulo da Leitura em Crianças por meio de aulas dinâmicas e do uso de podcast. O tema norteador deste semestre consiste em propor o uso de uma tecnologia para desenvolvimento da aprendizagem no contexto de um plano de aula. Para desenvolvê-lo, escolhemos a Escola Estadual Ana Rosa Zwicker Annunziata, que fica em Bauru. Seguindo os princípios do Design Thinking, visitamos a escola e conversamos com a vice-diretora, com algumas professoras e com alguns estudantes. Foi com base nessa escuta empática que identificamos uma necessidade na turma do 4º ano B e tivemos a ideia do nosso projeto. As crianças dessa turma, que têm entre 9 e 10 anos de idade, estiveram em ensino remoto durante os anos de alfabetização por conta da pandemia de Covid-19. Esse fator contribuiu para o desinteresse e a dificuldade que a turma tem atualmente com a leitura. Diante disso, levantamos o problema que nos guiou. De que forma podemos contribuir para a formação de leitores desde a infância, estimulando o hábito de leitura desses alunos? Com o tema definido, passamos para o segundo passo do Design Thinking, que é criar. Começamos com a leitura de materiais referentes ao nosso trabalho, que nos levou à solução, ou seja, a construção de um plano de aula que solucionasse o problema destacado, no todo ou em parte. Para falar sobre esse protótipo e, com isso, explicar melhor a nossa intenção, passamos ao terceiro pilar do Design Thinking, que é implementar. Para isso, programamos 2 dias de atividades com a turminha da Escola Ana Rosa. No primeiro dia, ao chegar no contexto, fomos apresentadas às crianças pela professora. Então, explicamos o que faríamos e começamos com uma avaliação diagnóstica para investigar o conhecimento delas sobre crônica. Esse tema foi escolhido por já ter sido trabalhado anteriormente em sala de aula com a professora de língua portuguesa e por ser um tipo de leitura mais leve. Então, os 20 alunos presentes foram divididos em 5 grupos, que fizeram a leitura de uma crônica cada. As crônicas trabalhadas foram Brincando é Melhor que Brigando, No Trem Fantasma, Nostalgia, Marias Chiquinhas e Baratas. Em seguida, cada grupo teve que responder a perguntas como do que se tratavam as crônicas, quais os personagens, o que entenderam sobre elas, entre outras. Depois, foram estimulados a escrever um final diferente para a história lida. Esse momento permitiu que fossem trabalhadas a leitura, a escuta e a escrita, todas compartilhadas e autônomas. Ainda no primeiro dia, foi realizada uma segunda atividade diagnóstica para investigar o conhecimento dos estudantes sobre o gênero entrevista. O objetivo era estimular a oralidade, característica importante para o desenvolvimento da leitura, e também aprofundar um dos gêneros comuns em podcasts, tecnologia digital escolhida para trabalhar nesse projeto. Na sequência, ainda em grupos, as crianças foram estimuladas a fazer uma pequena entrevista com a professora como forma de aquecimento. Depois, se separaram e fizeram entrevistas entre eles. No segundo dia de implementação, a terceira e última avaliação diagnóstica foi realizada para revelar o que as crianças sabiam sobre podcast, gerando uma discussão a respeito do tema. Logo em seguida, mostramos alguns exemplos de podcast para a turma e explicamos os principais gêneros desse formato: entrevista, narrativa, bate-papo e informativo. A próxima atividade foi sortear entre os mesmos grupos do dia anterior qual gênero cada um abordaria em seu próprio podcast. Então, eles começaram a botar a mão na massa. Um dos grupos escreveu uma pequena crônica para ser narrada posteriormente na gravação. 2 grupos criaram roteiros para fazer um bate-papo. Um foi sobre animais e gravidades, e o outro sobre possíveis melhorias na escola. Os últimos 2 grupos fizeram um roteiro de entrevista cada, dividindo-se entre entrevistados e entrevistadores. Essa divisão possibilitou que todos os gêneros estudados com a turma fossem trabalhados e reforçou o objetivo principal do projeto, que era incentivar a leitura.
Nós escolhemos o podcast como tecnologia digital da informação e comunicação por considerarmos que ele seja um atrativo para as crianças, que já estão acostumadas com as redes sociais e a tecnologia. Todo o trabalho desenvolvido com crônicas e entrevistas aumentou o contato delas com textos de forma lúdica, desenvolvendo, assim, a leitura, mesmo que de forma indireta. Após a implementação da solução, editamos os podcasts para posterior publicação na plataforma Spotify. Então, voltaremos ao contexto para apresentá-los à turma, que poderá compartilhar os links com quem desejarem. Recebemos um feedback positivo da professora responsável pela turma, que considerou nossa solução bastante produtiva e condizente com o ano e com a classe, contemplando o currículo paulista. Ela observou o grande interesse da turma em participar, questionando inclusive quando haveria uma nova aplicação. Esse feedback mostra a importância das atividades práticas e de metodologias ativas para uma aprendizagem significativa, além da escuta empática dos personagens do contexto. Esperamos que seja apenas o começo de uma rica caminhada de conhecimento para essas crianças.